Já peguei. Boa noite a todos. Bem-vindos à nossa reunião pública do Recanto de Luz Irmã Sheila, online, né? E vamos iniciar com a nossa prece, com o nosso Pai Nosso, tá bom? Peço a todos que fechem os olhos para que a gente possa se concentrar bastante, né? E vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, então, 26 de janeiro, mas quase no final do mês de janeiro, já um mês já foi, né? Então, quase no final do ano, mais uma vez. É só passar o carnaval, depois passa a Páscoa e nós já estamos no Natal, né? O tempo voa. Bom, vamos aos noticiários. Antes de mais nada, eu queria agradecer, primeiro, a todos os voluntários que trabalharam no Drive-Thru, que foi a semana passada, que coleta alimentos, roupas, tampinhas, para que nós possamos assistir as nossas famílias, as famílias que, graças a doações de vocês, a gente está mantendo desde o início da pandemia. São 115 famílias, na verdade, deve ser umas 600, 700 pessoas, para vocês terem uma ideia, são 2,5 toneladas de alimentos todo mês que a gente arrecada. Graças a Deus, no sábado nós conseguimos 200 e poucos quilos, né? Vai ajudando e, consequentemente, vai ajuntando os grãos para que a gente consiga montar as cestas. Também tiveram doações na vaquinha eletrônica, teve doações também diretamente no banco, né? E tudo isso vai revertir para as nossas famílias. Quero agradecer também ao pessoal do SOS Pet, né? O SOS Pet, que, por sinal, eu tenho um recado já a deles. Vou colocar agora. Deixa eu ver onde é que está. Devia estar aqui. Deixa eu abrir direito. Estamos abrindo. Agora nós vamos fazer a... Pronto. E eu vou pedir que a Cris fale um pouquinho a esse respeito. Ela que é... Vem, Cris, pode falar a respeito. Vou deixar... Como todos sabem, precisamos fazer sempre a arrecadação das rações mensalmente, porque assistimos os animais das famílias assistidas pelo Recanto de Luz Irmã Sheila. Então, o SOS Pets, Ricardo Guerá, teve a iniciativa de fazer uma rifa, e conseguimos completar, né, todos os nomes que estavam na cartela, e no domingo, as meninas farão uma live lá no Recanto de Luz, na entrega mesmo, pós-entrega das cestas para as famílias, divulgando o ganhador. E o prêmio, não sei se vocês se lembram, será uma sessão de fotos com uma profissional muito conceituada, e quem ganhou, ou quem ganhar, pode, se não quiser fazer a sessão de fotos, pode dar de presente também. Pode envolver família, pode envolver o casal, crianças, fica a critério. E então, depois, no domingo, será feita essa abertura, pode acompanhar pelas redes
a Thaís colocou direitinho aí no cartaz como acessar, e na terça-feira o Fábio aqui divulgará novamente o contemplado. E eu quero agradecer por a ajuda de todos, porque sabe que não é fácil vender rifa, não é fácil, assim, num momento complicado, mas sempre encontramos pessoas generosas que estão sempre, de uma forma ou de outra, contribuindo e interessadas em auxiliar de alguma forma. Muito obrigada. É isso aí. Agora eu vou dar sequência com o que vocês estavam vendo antes, né? Porque, na verdade, eu queria falar um pouquinho de novo a respeito desse trabalho do Edson, que está em andamento. Ele está... vou deixar bem aberto, né? Nós retomamos, aliás, o Edson, né? Retomou os trabalhos à distância de curas e cirurgia espirituais. O link de acesso direto ao formulário é esse que consta aí. Como está gravado, vocês, inclusive, podem depois anotar. Mas, se não gravarem ou não tiverem como anotar agora, é só entrar no site do Recanto e Luz Irmã Sheila, que é o irmãsheila.org.br, na aba superior está escrito Curas, tocou em Curas, vai aparecer formulário. E em formulário é só preencher e enviar, vai receber a confirmação de que foi enviado pelo seu e-mail, e a orientação volta pelo e-mail também. E isso num prazo muito rápido, né? Porque a reunião ocorre a portas fechadas na quarta-feira, e as meninas são muito rápidas mesmo em passarem as orientações. Então, nessa aba, é só entrar em Curas, lá tem o formulário e preenche. Quem pode? Todo mundo pode fazer orientação para lá. Por exemplo, não é só casos novos, mas tem muita gente em tratamento desde antes da pandemia, pode pedir uma reavaliação. E aqueles que pediram orientação agora? Agora pediram orientação, veio a orientação, faz o tratamento mais ou menos durante um mês, e depois, se quiser, faz um retorno, dá o retorno, né? Não era assim que funcionava presencialmente? A pessoa vinha, era tratada, se não recebesse alta, ela voltava um mês depois, né? O retorno sempre é um mês. Faço a mesma coisa, né? Muita gente pergunta, e agora, o que é que eu faço? Eu estou em tratamento, eu tomei os extratos, coisa e tal, o período que disseram era X, porque às vezes até tem período colocado, né? O período é X, os extratos terminaram, já faz 2 meses, vai lá e faz o retorno, coloca as condições em que se encontra e pede uma reavaliação. Nós teremos quarta-feira, ou seja, amanhã, e teremos na próxima quarta-feira. É a portas fechadas, nós não estamos infringindo absolutamente nenhum decreto, não estamos infringindo nenhuma lei, né? Como não é presencial, em um grupo pequeno, então os trabalhos vão continuar. Isso foi outra pergunta que me fizeram, né? Então, quem tiver interesse é só entrar no site, tá? E eu vou até colocar de novo, em letras maiores, e tá aqui, certo? Com relação agora a outra atividade que muitas vezes me perguntam, sobre a desobsessão, né? Na verdade, a gente chama de reunião de esclarecimento de espíritos, encaminhamento de espíritos e desobsessão, porque nem todo espírito que a gente encaminha para a colônia ou para os postos de atendimento, através da conversa, né? É um trabalho não presencial, é porta fechada. Nem todo espírito é, digamos assim, ainda voltado para o mal. São espíritos, muitas vezes, que estão perdidos por aí, não sabem o que fazer, desencarnaram, ficaram junto com a família e acabam gerando alguns problemas pela presença. Então, o encaminhamento, muitas vezes, são de irmãos que não se prepararam para o desencarne, né? Chegam do outro lado e não sabem o que fazer, né?
Eu pensei que tivesse uma pergunta, né? Então, o que faz? Vocês têm meu WhatsApp, né? E eu vou colocar depois, no intervalo, o meu WhatsApp. É só mandar para mim, ou para o Paulinho, ou para o Edinho. A maioria das pessoas que está aqui nos assistindo conhece muito bem aos três, né? Mandando o WhatsApp, a gente coloca. A reunião costuma ser sexta-feira. Existe uma quarta-feira especial, que é a última quarta-feira do mês. Então, toda sexta-feira e a última quarta-feira do mês, a portas fechadas, são feitos esses trabalhos mediúnicos, que na realidade são 3 mesas separadas. Então, é um trabalho grande que já acontece há muitos anos no Sheila, desde 2011, já vai completar, em maio, vai completar 10 anos de atividade em esclarecimento, desobsessão e encaminhamento. E também a gente depois passa o retorno, as orientações que vierem, para as pessoas que fizeram a consulta. Outra pergunta que também me fazem com muita frequência, né? O que pode doar, na realidade? Eu sempre respondo que pode doar tudo. O que a gente não consegue lidar é com móveis. Não tem mais espaço no Sheila para móveis, né? E a gente encaminha para uma outra instituição aqui perto, é o Ismênia de Jesus, que faz um trabalho, inclusive, tem caminhãozinho para ir buscar, né? Bom, o que pode doar? Eu sempre falo as tampinhas, os lacres, as garrafas PET, as latinhas, mas, na verdade, o que é plástico, por exemplo, pote de plástico, a pote de maionese de plástico, pote, tudo isso é reciclável. Todas essas coisas que são recicláveis acabam, inclusive, ajudando muito o Sheila. Para vocês terem uma ideia, os produtos de limpeza são cobertos pela reciclagem das tampinhas, dos lacres e das latinhas e das garrafas PET. Se a gente receber, inclusive, outros plásticos, vai ser até melhor, porque aí a gente tem um volume maior, né? Mas tem roupas, tem brinquedos, tem tudo aquilo que, na realidade, já está não fazendo mais, não tem mais utilidade em casa, nós vamos direcionar para as famílias carentes. A prioridade sempre são as famílias carentes. E aquilo que sobra, nós encaminhamos para o bazar que é o da Pichincha, o Bazar da Pichincha, que funciona aqui na Rua Miguel Prisco, 583, toda sexta-feira. 583, Miguel Prisco, bem perto do Sheila, tem o Bazar da Pichincha. E é realmente uma pechincha, na verdade é pechincha. E o que é colocado lá são coisas boas, né? Tudo bem, são usadas, segunda mão, mas são coisas boas, né? Então, e também, quando elas não servem para serem repassadas, elas vão para outro destino, como, por exemplo, inclusive, triturar para fazer cobertores. Também isso foi uma atividade que já fizemos, né? Hoje a gente dá destino, principalmente por causa da pandemia, mas nós já trituramos, né? Também pode ser as meias de algodão, né? As meias de algodão velhas são transformadas pela Phuket. A Phuket recebe essas meias de algodão antigas, velhas, transforma em cobertores e manda para as pessoas que enviaram essas meias de algodão. Nós chegamos a receber, num único ano, se não me falha a memória, 140 cobertores. 180 cobertores. A Cris tem uma memória melhor. 180 cobertores, tudo através das meias que foram doadas. Olha a conversão. Meias, muitas vezes são jogadas no lixo, podem virar cobertores, e foram 180 cobertores. Foi um ano antes da pandemia, não foi isso? Foi. E na pandemia nós também ganhamos. E na pandemia, a Cris está me dizendo que também nós ganhamos cobertores, né? Então, quando eu falo literalmente tudo, é tudo menos móveis. Por exemplo, livros. Nós temos o sebo, né? Livros antigos, livros usados. Muita gente, inclusive, lê e manda para o Sheila. Isso também é outra atividade que nós temos, porque a gente fomenta a leitura. Já devem ter percebido que eu sou insistente com essa questão da leitura, certo? E terça-feira passada nós
a espiritualidade pediu que nós falássemos sobre a necessidade de a gente crescer a asa do conhecimento também, né? A gente fala sempre da asa do amor, das virtudes, mas tem a asa do conhecimento. Porque senão a gente vai ter que voltar, porque se a gente tiver esse braço aqui das virtudes e esse braço pequeno do conhecimento, imagina a gente ter que reencarnar de novo para crescer isso aqui, certo? Para chegar a ser igual, porque os dois têm que ser igual. E eu acho que as pessoas não estão com muito interesse de reencarnar de novo, não é verdade? Nós vamos reencarnar, mas a gente, digamos assim, que a vida do outro lado, quando aqui é bem vivida, a vida do outro lado é muito legal, certo? Isso não é convite para que ninguém faça bobagem, porque se a gente fizer bobagem, a vida lá pode ser mais do que um inferno, certo? Bom, eu vou pedir agora para manager abrir. Só para lembrar que teve o drive-thru, mas continuam recebendo os alimentos. Muito bem lembrada, Cris. Nós tivemos o drive-thru, mas, na verdade, os alimentos, roupa pode ser recebida a qualquer hora, exceto o final de semana, que nós não temos a disponibilidade de quem cuida da chácara, que é o Zé Caetano, José Caetano. Ele mora lá. Durante a semana, no horário comercial, muitas vezes está a Rita, né? A Rita está em regime de, obviamente, de pandemia, ela não vai todos os dias, mas 3 vezes por semana ela está lá, e tem o Zé, que cuida da chácara e que a família mora lá. Então, quem quiser ir amanhã, não deu para ir no drive-thru. Por sinal, foi uma pergunta que eu recebi hoje, né? Hoje, não, foi ontem, desculpe. Foi uma pergunta que eu recebi. Eu não deu para ir no drive-thru. Eu estava nos últimos dias do Covid, né? Foi um amigo nosso, estava nos últimos dias de recuperação do Covid. Graças a Deus, foi muito fraco. Eu falei, durante a semana depois do período da recuperação, você passa lá, porque tem sempre gente, né? Então, sempre tem gente. E não esqueçam também dos remédios. O trabalho dos remédios, as pessoas não têm noção da importância dessas doações para o Sheila, porque a gente manda para uma farmácia comunitária que atende 500 pessoas todo dia. Eu ia falar diuturnamente, mas, na verdade, todos os dias durante o dia, certo? E são 500 pessoas por dia. Uma farmácia que faz isso totalmente de graça, e quem cuida da farmácia é voluntário, não recebe um centavo por isso. Ele e a família que cuidam, né? Nós tivemos a visita do novo secretário aí, de Assistência Social, e ele ficou fascinado com o trabalho da farmácia, né? Oxalá nós tivéssemos mais arrecadações para ajudar mais ainda. Também tem os remédios. Mas aqui, então, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, né? E está no item 11 do capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. No vosso mundo, tendes necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Lá, esses contrastes não são necessários, né? Ele está se referindo ao mundos superiores, aos mundos bem avançados. A eterna luz. Olha só que coisa curiosa, né? Estava falando que quando a gente volta bem para o outro mundo, lá é muito melhor que aqui, né? E aqui nós estamos falando sobre uma colônia espiritual, algo muito evoluído, né? Então, nesses lugares não tem esse contraste da doença e da saúde, do mal e do bem, da noite e da luz. A eterna luz, a eterna bondade, a paz eterna da alma, proporcionam uma alegria eterna, que nem as angústias da vida material, nem os contatos dos maus, que ali não têm acesso, lá não têm acesso, poderiam perturbar, né? Por que eles não têm acesso? Nós explicamos já lá atrás que existe uma diferença
vibratória, né? Nós, como espíritos, e nosso corpo espiritual reflete nossa frequência vibratória. E cada um vai para o lugar de acordo com a frequência vibratória. Quanto maior, mais rápida a frequência vibratória, e quanto mais curta a onda, principalmente ondas ultracurtas, que são emanadas pela nossa frequência vibratória, mais alto nós vamos. Parece engraçado, né? Quanto mais longo o comprimento da nossa frequência, da onda relativa à nossa frequência vibratória, quanto menos rápida ela é, mais densos nós somos, mais afundamos. E quanto mais rápida, ondas ultracurtas, maior a nossa frequência vibratória, mais subimos. Então, quem está lá embaixo não consegue subir. Quem está em cima desce, numa boa, porque ele tem condições de fazer isso. Por isso que os espíritos de luz vêm para cá, inclusive, né? E acabam fazendo o trabalho que fazem. E vão para as trevas, vão para o umbral, vão para os abismos, para fazer trabalho de benemerência, né? Trabalho de recuperação dos espíritos pesados que lá se encontram, né? Cuja frequência vibratória é inferior. É física, não é punição. A gente fala isso com alguma frequência, nós não somos punidos. Mas se a gente não cresce das duas asas, como eu comentei, né? Principalmente a asa da virtude, a nossa frequência também não é lá grande coisa. Eu estou falando para incentivar a leitura. Na verdade, a frequência vibratória, ela só tem relação com nossas virtudes, tá? Mas nós precisamos do conhecimento para transmutar em sabedoria, para saber usar as nossas virtudes, né? Saber usar as virtudes, porque o amor desvairado, o amor sem sabedoria, é que nem você colocar fogo numa campina seca. Faz um desastre enorme, né? Haja vista os filhos que são mimados demais por excesso de amor, como acaba acontecendo. Então, eles não podem ter acesso a essas colônias, a esses lugares. Eis o que o espírito humano só dificilmente compreende. Aí Kardec aqui, chateado, dizendo que nós, o espírito humano, não compreendemos isso. Não compreendemos porque não estudamos, não compreendemos porque a gente não reflete sobre as lições que Kardec trouxe, que os espíritos trouxeram através de Kardec, que os espíritos trouxeram através do Chico, e uma pleide de médiuns de psicografia de alto quilate, né? Que trouxeram tantas coisas. Ele foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas jamais pode representar as alegrias do céu. Quem foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno? O homem. É verdade. O homem. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo que eu já li umas 4 ou 5 vezes esse exemplo, né? Em vários pontos. Qual é a obra mais conhecida de Dante Alighieri? A Divina Comédia, que é considerada a obra-prima italiana. Maior epopeia já escrita na Itália. Nenhum autor conseguiu alcançar Dante Alighieri. Qual é considerada da Divina Comédia? A Divina Comédia tem o inferno, o purgatório e o céu. Qual é considerada a mais fascinante, a mais profunda e a mais real? O inferno. Certo? Por quê? Porque o homem conhece muito mais o umbral, as trevas e o abismo, do que conhece colônias bacanas. Porque a maioria de nós ainda não mora e não morará em colônias, justamente pela falta de evolução. Então, quando a gente volta para cá, a gente lembra do quê? Lembra-se inconscientemente, até está lá nos recônditos da memória, aquilo que nós vimos no umbral, aquilo que nós vimos no inferno, certo? A gente não vai poder lembrar ou ter noção daquilo que não vimos, certo?
Podemos ter estado no nosso bar, podemos ter estado no Alvorada Nova, podemos ter estado em muitas colônias espirituais, não tão elevadas como a Alvorada Nova, como os Postos, e assim por diante, o que é muito bom, de qualquer forma, né? É excelente, né? Muito melhor estar lá do que estar no umbral, certo? Mas a gente tem muito mais lembranças, reminiscências daquilo que nós sofremos do que aquilo que vimos. E muitos desses artistas, em desdobramento, eles iam em desdobramento a esses lugares. Alguns eram levados em lugares elevados, como, por exemplo, o Dante foi levado até colônias espirituais superiores. Mas a capacidade de discernimento, de entendimento, de compreensão do que ele via numa colônia espiritual é relativa. Por quê? Porque ele não tinha elementos de conhecimento, não tinha reminiscências, não teve experiência pregressa que poderia fazer com que os conceitos se fixassem. É a mesma história do Apocalipse, quando João viu os aviões bombardeando, né? Jesus mostrou os aviões bombardeando, quando ele estava falando das profecias, Jesus estava fazendo as profecias, e ele achou que eram gafanhotos. Mas quando ele viu a parte trevosa, ele reconheceu muito bem, né? Então, o inferno é muito bem retratado aqui na Terra, por pintores, por escritores, por artistas. Mas pouca gente tem condições de retratar o que são realmente essas colônias de alta estirpe, Alvorada Nova, ou colônias que estão acima disso, né? Porque nós não temos referência, né? Isso por quê? Porque sendo inferior, só tem experimentado penas e misérias e não pode entrever as claridades celestes. Parece até que eu tinha estudado, né? Não, eu não estudei. Porque sendo inferior, a gente só experimenta penas e misérias. Aonde? Umbral, né? Trevas e assim por diante, né? Com algumas pequenas passagens em colônias espirituais. Então, a gente não consegue enxergar o céu, porque veja, por exemplo, quando você estuda a classificação dos mundos que Kardec trouxe, né? 5 categorias. Tem a primitivo, provas de expiação que nós estamos. A gente conhece muito bem o que é o mundo primitivo. A gente conhece muito bem o que é a prova de expiação. Quando a gente tenta descrever regeneração, o mundo de regeneração, já tem dificuldade. E mesmo na literatura espírita, vocês vão achar muito pouco coisa escrita sobre o mundo de regeneração. Agora, quando a gente fala, então, de mundos de felicidade, a gente só sabe que é um mundo de felicidade. E quando é um mundo puro, a gente faz a mísera ideia do que seja um mundo superior, né? Mas, você imagina o que deve ser. Por isso que a gente deve fazer força para a gente procurar um lugar ao sol, né? E deve fazer força para crescer as 2 asas e procurar esse lugar ao sol. Mas à medida que o espírito se eleva e se purifica, o seu horizonte se alarga, ou seja, ele consegue enxergar mais longe, né? E ele compreende o bem que está à sua frente. Como compreendeu o mal que deixou para trás, que vai deixar para trás, né? Esses mundos afortunados, entretanto, não são mundos privilegiados, porque Deus não usa de parcialidade para nenhum dos seus filhos. A todos concede os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem até lá. Fez que todos partissem do mesmo ponto e não dota a uns mais do que aos outros. Os primeiros lugares são acessíveis a todos. Cabe-lhes conquistá-los pelo trabalho, atingi-los o mais cedo possível, ou se abandonar durante séculos e séculos no meio da escória humana, né? E vamos eliminar os casos das pessoas que têm limitações físicas, porque muitas vezes nas reencarnações nós somos limitados fisicamente, né?
por uma necessidade de aprendizado. Então, o nosso cérebro pode não ter a mesma eficiência que teria um gênio, né? Que já vem com o cérebro para que ele expresse a sua genialidade. Excetuando-se isso, e excetuando-se que existe uma diferença de idade de criação em cada um de nós, tem aqueles que foram criados 300 mil anos atrás, 200 mil anos atrás, tem aqueles que foram criados 50 mil anos atrás, e tem aqueles que foram criados 20 mil anos atrás, né? Dificilmente alguém está sendo criado agora e virá para o planeta Terra. Dificilmente, né? Podemos dizer que isso seria uma raridade. Por quê? Porque ele seria muito primitivo para habitar um planeta que já atingiu provas de expiação e está entrando em regeneração. Quais são as diferenças, então, entre as pessoas de virtudes? Pode ser idade, ainda está no começo da sua experiência como ser humano, né? Pode ser também falta de esforço, né? Quando a gente pega um gênio, esses gênios que nós vimos, né? Que nós até falamos sobre eles recentemente, por que eles são gênios e nós não somos gênios? Porque, na verdade, eles se esforçaram para ser gênios. Estudaram, refletiram, se empenharam. Um músico, nós dizemos muitas vezes no Face, ou no YouTube, ou na televisão, aquelas crianças de 3 anos tocando sonatas, tocando músicas fantásticas, ou cantando, né? Um cantor mirim, que já tem a voz de um tenor, com 14 anos de idade, ele não teve tempo para estudar e chegar a esse grau nessa reencarnação. Ele já trouxe de outras reencarnações a bagagem, assim como aquelas crianças de 5, 6 anos que tocam piano de forma virtuosa. Então, foi um dom que Deus deu? Na verdade, ele teve a oportunidade, mas ele desenvolveu esse dom, certo? Ele desenvolveu esse dom. E esse dom foi conquistado com esforço. Da mesma forma que um ser humano, que é só bondade, ele conquistou a bondade através do esforço. Não foi um dom da bondade que Deus deu, certo? Nós recebemos, por exemplo, alguém poderia arguir, perguntar, mas e a mediunidade não é um dom recebido de Deus? Sim, para nossas provas e expiações, para os nossos resgates, porque tem espíritos que já atingiram a mediunidade natural. A mediunidade é um dom conquistado pelo espírito evoluído e recebido pelo espírito que está em resgate, porque ele ainda não tem esse sexto sentido, né? A mediunidade vai ser algo natural quando nós estivermos em mundos mais evoluídos. Nós já nasceremos com 5 sentidos, sei lá se são 5 ou não, e receberemos o sentido mediúnico, a percepção espiritual, conquistada pelo esforço, conquistada através do nosso esforço para nos tornarmos virtual, né? E aquele que recebe o dom de ter as mãos para tocar, né? Vamos lembrar do Miguel, né? O Miguel aqui de Ribeirão Pires, que é um dos maiores virtuosos do violão desse planeta. As mãos dele são fantásticas, é impressionante, parece que não tem osso, né? Ele recebeu isso? Sim. Geneticamente falando, ele recebeu o corpo físico para expressá-lo no violão. Mas, quem lhe deu o conhecimento que ele tem para tocar o que ele toca? Isso não... O Robson Miguel, né? O Robson Miguel foi conquistado pelo esforço, né? Agora, você recebe um corpo, mas você não consegue utilizar um instrumento se não sabe usar o instrumento. Não adianta eu ter o melhor bisturi do mundo na minha mão, que o máximo que eu vou conseguir fazer é cortar minha mão. Tem uma pergunta, embora eu acho que você já respondeu. Qual foi a pergunta? É da Vera. Se a Terra é um lugar de provas e expiações, por que então ninguém aqui quer desencarnar, ainda que outros mundos melhores
Essa pergunta é muito legal, eu vou colocar. Da Vera, se a Terra é um lugar de provas e expiação, por que então ninguém aqui quer desencarnar, ainda que outros mundos melhores existam? Em primeiro lugar, a gente não deve desejar uma morte prematura, obviamente, certo? Isso seria suicídio, e suicídio é um crime lesa pessoa, lesa Deus, lesa pessoa, né? Mas por que não quer desencarnar? Porque tem medo de desencarnar. Desconhecimento, Vera. Desconhecimento, porque as pessoas que têm conhecimento não têm medo da morte, a não ser que deva. Quem não deve, não teme. Tem muita gente que tem medo de morrer, morrer entre aspas, né? Desencarnar, porque deve, a consciência não está quites, né? Não está quites consigo mesmo. Então tem receio do julgamento, ou seja, o julgamento que vai acontecer quando volta para o mundo espiritual, que é um julgamento da própria pessoa, ela mesma, a sua consciência o julga. Então, o medo de desencarnar são dois motivos: ignorância de conhecimento, certo? De conhecimento, e algum receio com relação a como possa ser depois, em função de uma situação de consciência que não está muito em paz consigo mesmo, né? Na realidade, esses são os dois grandes motivos da pessoa. Claro, existem pessoas que não querem desencarnar, têm medo de desencarnar, não pelo medo de desencarnar, mas porque tem trabalho, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar de trabalhos que lhes são confiados, né? Então, a pessoa não quer desencarnar porque tem coisa para fazer também, certo? Tem pessoas que têm propósito, têm objetivos. Eu quero que meus filhos estejam criados e estejam todos bem. Aí, depois que meus filhos estiverem bem, que minha esposa estiver bem, ou meu marido estiver bem, aí eu vou sossegado, certo? Então, esse também é um fator, que a gente não quer desencarnar porque quer ficar com os parentes, quer ficar com as pessoas aqui. Também porque quer ficar com as pessoas, né? Mas a maioria tem medo de desencarnar por ignorância, por não saber, né? Eu costumo brincar dizendo que muitas vezes a pessoa acorda, está lá no caixão, aí levanta a cabeça, aí, o que aconteceu? E a primeira reação é correr para casa, né? Eu quero ir lá para casa, né? Diz um amigo meu que é palestrante, que ele diz o seguinte: na hora que você desencarnou, acordou, você viu uma luzinha, corre atrás da luzinha e não vem obsidiar centro espírita, né? Agora eu vou mostrar um vídeo que a Beth preparou e depois a gente retorna, tá bom? Aliás, eu vou inverter. Eu vou mostrar uma mensagem da Sheila e depois eu vou colocar a Beth, porque eu acho que vai ficar melhor no final. Aliás, não. Olha, estou meio confuso hoje. Lendo o que eu estou lendo agora, eu vou colocar o vídeo da Beth, tá bom? Oi, gente. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a passagem do apóstolo João, falando sobre a imortalidade da alma, e em seguida eu vou falar um comentário de Caibar Schultz, do livro Parábolas e Ensinos de Jesus. E começa assim: a palavra de vida eterna. Muitos dos seus discípulos se retiraram e não andavam mais com ele. Perguntou então Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem havemos de nós ir? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecemos que és o Santo de Deus. Isso está em João 6. E agora o comentário de Caibar Schultz. A imortalidade é a luz da vida. Ela é a alma da nossa alma, a esperança da nossa fé e a mãe do nosso amor. Sem imortalidade, não pode haver alma. Sem alma, não há esperança, fé e amor.
E sem esperança, fé e amor, tudo desaparece de nossas vistas: família, sociedade, religião, Deus. A imortalidade é a base, o alicerce, a rocha viva, onde se assenta essa trilogia sublime. É o farol luminoso que esclarece todas as virtudes, que ilumina toda a sabedoria, que nos desvenda finalmente os mistérios dos nossos destinos, resplandecendo sobre nossas cabeças o amor de Deus, essa auréola de santidade que brilha na fronte dos justos. E continua: a palavra de vida eterna é a maior preciosidade que Jesus nos legou. Quem quiser ser feliz, mesmo nesta vida, precisa buscar a palavra de Jesus e dela não se separar, de modo havendo como há vida eterna e nela permanecendo a palavra de Jesus. Sempre seremos discípulos daquele que veio ao mundo para salvar e não para condenar o mundo, e ouvindo seus preceitos, imitando seus exemplos, pedindo a vida eterna, as luzes precisas para nos guiarmos ao mundo efêmero em que nos achamos. Não nos faltarão graças e misericórdias para vencermos as lutas e extinguirmos as trevas que nos oprimem. Vocês viram que leitura maravilhosa? É preciso imitar os exemplos de Jesus. E o que é isso? Viver na caridade, viver no amor, viver voltado para o bem, ter alegria no coração, ter boa vontade para com nossa vida e para com os nossos semelhantes. E nesses dias também eu estava lendo uma parte de uma carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E nessa carta ele trouxe algumas reflexões e fez com que pensasse, e falou também sobre os dons que o Cristo nos dá em forma de graças. E esses dons são muitos. E o que nós precisamos fazer para viver bem com esses dons que o Cristo nos deu? E eu fiquei aqui pensando, e é muito simples, e não é só na teoria, não. Tem uma fala do apóstolo Paulo que eu vou ler agora, que é assim: cada um de nós recebemos uma graça concedida pelo Cristo, e que é preciso não viver com a mente vazia, se renovar pela transformação espiritual da inteligência. Eu fiquei pensando, o que é isso? Como que é se renovar pela transformação espiritual da inteligência? O que é usar essa inteligência? É saber utilizar cada dom que Jesus nos deu voltado ao bem. Simples assim. Quer ver alguns exemplos? Aquele que sabe e que gosta de cozinhar, que o faça com amor. Aquele que gosta de ensinar, que tenha paciência e humildade com o tempo do outro. Aquele que sabe ouvir e que gosta, que o faça com atenção naqueles minutos que se predispõe a ouvir o outro. Aquele que diz que gosta de trabalhar, que seja dedicado, que tenha responsabilidade. E aquele que tem o dom de falar, a primeira coisa, que faça de uma forma que eleve, que edifique o seu semelhante, que acalme o seu semelhante, levando sempre mensagens de fé, de esperança, de amor, fazendo com que o outro consiga enxergar, encontrar um caminho de levar a sua vida um pouco mais leve. E assim, com todos os outros dons que recebemos de Jesus, para que todos nós possamos ser felizes e não nos afastarmos da palavra de Jesus. E encerro com uma passagem do apóstolo Paulo, que ele fala isso nessa carta que ele estava lendo aos Efésios: que não saia
da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem. Então vamos pensar, vamos refletir se tudo aquilo que nós falamos vem para o bem, deixa o outro melhor, traz um pouco dessa paz, dessa tranquilidade, da felicidade que nós merecemos ter e que o outro deseja, almeja para a sua vida. Fiquem com Deus. Vou colocar uma complementação da Mônica e depois responder uma pergunta do Fausto. E uma complementação mesmo, né? Eu não quero desencarnar para poder evoluir, quero aproveitar ao máximo as oportunidades que o Pai me dá. Estudar para entender essas oportunidades. Sei que também vou errar, mas me esforço para acertar mais do que errar. Que Deus me ajude. Isso também é um intuito muito nobre de a gente permanecer aqui, porque é uma oportunidade. Tanto que, quando nós estamos do lado de lá, muitos de nós pedem, com muito afinco, que venham para cá, que reencarnem. Eles pedem para reencarnar. Diz o Dr. Xavier, que você sabe que é o Evandro Chagas, o Dr. Evandro Chagas, que a fila para reencarnar é de 1 ou 2 bilhões, né? Eu lembro de um número, agora não estou muito certo, mas era na ordem de bilhão de espíritos que estão pedindo para reencarnar. Por quê? Porque eles querem ter a oportunidade da evolução, dos resgates, das expiações, das provas e da evolução. Isso é uma atitude também muito nobre, né, para o fato de não querer desencarnar. E agora, com relação à pergunta do Fausto, né, a demência de uma determinada pessoa é uma condição espiritual ou material. A demência, normalmente, é uma questão espiritual. O espírito, ele já traz todos esses transtornos. Agora, existem transtornos que são provocados por cérebros que não estão perfeitos, né? Por exemplo, a pessoa vem com uma síndrome, não é um transtorno, é uma síndrome, um síndrome de Down. Houve, na verdade, uma falha, né, de um gene, de um dos cromossomos, de um gene do cromossomo, que tem uma duplicação, tem um a mais, se não me falha a memória. E ele não vai conseguir expressar a sua inteligência. Mas como você usou a palavra demência, demência para mim é loucura. E loucura significa um transtorno que o espírito já trouxe. Não é a matéria que gera loucura, né? Você pode ter problemas cerebrais que não consiga ter movimentos corretos, expressar-se corretamente, motricidade, fala, e pode não ter, inclusive, a capacidade de se expressar aqui no mundo dos encarnados, né? Vive como espírito, mas não consegue fazer uma ligação com o mundo dos encarnados, ou seja, não se relaciona. Mas eu não chamo isso de demência, né? Eu chamo de síndromes e assim por diante. Normalmente, a pessoa que é demente, louca mesmo, foi provocada, foi trazida. Agora, existem aqueles que se tornam dementes aqui na Terra, tá certo? Então, é um problema do espírito também. Um abalo extremamente grande e a pessoa não soube lidar com esse abalo, né? E fica, na realidade, louca. Vai para a loucura, vai para a demência. É o espírito que não soube lidar com algumas situações da sua vida presente. Mas é sempre espírito, não é material. Quando a matéria não permite que haja a comunicação, a expressão de todos esses dons, né? É que, na realidade, por isso que eu falei que não é demência, né? Não é uma questão de demência. Então, é o espírito, sim. E eu queria fazer também uma observação com relação à live que a nossa Beth colocou, né? Várias vezes, não foi uma só, eu não tinha assistido essa live, uma coisa está ligada à outra. Você viu os dons? Nós estamos falando em dons, e quando eu li o nome, eu falei, epa, eu acho que ela também foi intuída
para que complementasse ou se ligasse às informações, né? Quem vai para as reuniões de cura de sábado, né? Isso na época que eram presenciais, várias vezes teve a oportunidade de ver que a minha palestra, o meu evangelho, a palestra do Joselito e a palestra da Beth tinham vários pontos em comuns. Inclusive, só para você saber, não é porque eles decidiram dar continuidade. Não, eles já traziam isso pronto de casa e a gente não tinha se conversado. Então, a espiritualidade trabalhando para que a mensagem chegue até cada um de nós. Então, não é o Fábio falando, não é a Beth falando, é a espiritualidade passando mensagens para todos nós, para que a gente possa aproveitar algo que está precisando. E lembre-se que os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus, da mesma forma do Joselito, da mesma forma da Beth. Mas todos nós precisamos dessas informações. Pedi agora para a manager, para abrir mais um evangelho. Tem mais uma pergunta. Eu respondo. Seja agora. Tá, os que dizem Senhor, Senhor, sabe que eles ficam batendo no peito? Senhor, 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 peito, né? E falam, mas na realidade são de palavras, mas não de ações, né? E está no capítulo 18, item 8, e é parte do Evangelho, né? O Evangelho que eu falo, o Evangelho lá de trás, um Evangelho canônico, que é o Evangelho segundo Mateus, né? Que também é chamado de Evangelho sinótico. Naquele, pois, que quebrar um desses mínimos mandamentos e que assim ensinar aos homens, será chamado muito pequeno no reino dos céus. Então, aquele que quebrar um dos mínimos mandamentos de Deus e que assim ensinar aos homens, ou fica ensinando coisas erradas, né, a quebrar os mandamentos, por exemplo, honrar pai e mãe, né, aquele que fica falando, incentivando que a gente tenha discórdias com o pai ou com a mãe, ou que, não faça isso, né, isso aí é coisa do passado, vivemos novos tempos e assim por diante, também será chamado muito pequeno no reino dos céus. Mas o que guardar os mandamentos e ensinar a guardá-los, esse será reputado grande no reino dos céus. Então, quem guardar significa não guardar para si mesmo no sentido, eu decorei e eu sei muito bem qual é o primeiro, segundo, terceiro. Guardar, aqui nessa palavra, naquela época, significava aquele que fizer o que o mandamento manda, ou seja, eu estou guardando porque eu estou fazendo o que o mandamento anda, será reputado grande no reino dos céus, né? O reino dos céus, na realidade, são os mundos superiores, né? Na realidade, o reino dos céus é todo lugar, né? Porque tudo é de Deus, então todos os reinos são de Deus. Mas no Evangelho, o reino dos céus significa mundo superior, mundos superiores, bem superiores aos nossos, né? Então, aquele que desvirtuar os outros também acabará tendo que seguir os preceitos. E dando continuidade, diz aqui, todos os que confessam a missão de Jesus dizem, Senhor, Senhor, né? Mas de que vale chamar mestre ou senhor quando não se seguem os seus preceitos? Do que adianta a gente rezar o Pai Nosso e não seguir o que está no Pai Nosso? Do que adianta falar a Jesus, né? Todas aquelas frases bonitas, aqueles apliques nos carros bonitos e assim por diante, bater no peito, vai na missa, vai no templo, vai no centro, mas aquele que não segue os preceitos, para que vale então? Deixa eu falar, não dizei meu nome em vão, né? Logo no começo dos mandamentos, está dizendo que Deus, ele colocou como lei, né? Não tomar meu santo nome em vão, né? Claro que tinha uma conotação mais no sentido de má utilização.
São cristãos esses que o honram através de atos exteriores de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam no altar do egoísmo, do orgulho, da cupidez e de todas as paixões, né? O que adianta a parte exterior, né? Eu falo, mas não faço. Eu digo que deva ser assim, mas eu não sou assim, né? E eu tenho devoção por Deus, tenho devoção por Maria, mas, na realidade, minha vida não segue os preceitos que esses espíritos superiores tanto disseram que é importante. São seus discípulos esses que passam os dias a rezar e não se tornam melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os semelhantes? Não, porque a semelhança das formas pode impor-se aos homens, mas não a Deus. Ou seja, a gente tem corpos físicos parecidos, ou ter ações parecidas, verbais, né, coisa e tal, isso pode ser igual para mim, entre nós, né? Eu estou vendo o cara rezando, está ajoelhando lá, está rezando, mas Deus sabe, na verdade, o que se passa na mente daquela pessoa, se está fazendo isso com coração mesmo, se segue, na realidade, os mandamentos, se procura seguir, né? Não vamos dizer que segue, mas que procura seguir, né, os preceitos, ou simplesmente está fazendo o que nós chamamos de verborreia, né? A gente está jogando para fora um bocado de verbo, de palavras, mas, né? É em vão que dirão a Jesus: Senhor, nós profetizamos, ou seja, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, comemos e bebemos convosco. E ele lhes responderá: Não sei quem sois. Retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade, que desmentis as vossas palavras pelas ações, que desmentis as vossas palavras pelas ações, que caluniais o próximo. Graças a Deus isso não acontece mais na Terra. Ninguém mais calunia o próximo. Que espoliais as viúvas e cometeis adultério. Retirai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, né? Então, mais uma vez, a espiritualidade termina nos pedindo que a gente, na realidade, procure, né? Se esforce seguir os preceitos de Jesus. Eu vou responder rapidamente a pergunta da Lilian. O filho não se dá com a mãe, é normal, ou é de vidas passadas? Em geral, isso já vem de outras vidas, mas vamos dizer que, em geral, muitas vezes nós recebemos filhos para ajudá-los no crescimento, né? Eles não fazem parte da família espiritual. São seres que são colocados dentro da família para que a gente os ajude a eles se desenvolverem, né? Isso são missões, muitas vezes, que nós pedimos. Quando a gente vem para cá, a gente quer ajudar alguém que está mais atrasado, e fala: eu quero que reencarne na minha família para que eu possa ajudar a sua evolução. Então, muitas vezes, os choques ocorrem por diferenças evolutivas, mas muitas vezes ocorrem por resgates. Pessoas que se odeiam, pessoas que tiveram muitos problemas em outras reencarnações e vêm agora para se reharmonizar. Então, ocorrem muitos choques também em função disso. E ocorrem também desarmonias familiares, porque muitas vezes nós não cumprimos nosso papel, não educamos corretamente os filhos, ou fizemos coisas que geraram raiva, coisas que geraram ódios, né? Infelizmente, em algumas famílias, a situação fica tão tensa, né? Não era assim na hora que nasceu, não era assim na outra reencarnação. Foram coisas geradas nessa reencarnação. Muitas vezes nossos erros são tão grandes, são tão graves, que a gente, na realidade, desvirtua nossa relação familiar. E são criados aqui e agora esses problemas, né? Mas são nessas, digamos assim, em geral, são nessas três categorias, né?
Eu gostei de uma frase que eu vou colocar da Fátima Zani. Mandamento nos leva a executar as leis de Deus, pôr em prática. Se fossem só para decorar, chamaríamos decoramento. Gostei muito. Agora nós vamos fazer, na realidade eu vou fazer o primeiro, a mensagem da Sheila, da irmã Sheila, que eu tinha comentado, né? E depois nós fazemos a Ave Maria de encerramento. Essa mensagem, ela é psicografada, mas é de uma autora muito conhecida no mundo espírita e é confiável, tá? E o teor da mensagem é muito bom, então não tenho nenhum receio em ficar pegando psicografias que a gente encontra na internet. Eu tenho esse livro, por sinal. Vivenciai o amor. Amai-vos. Cumpri com fidelidade o mandamento maior em toda a sua extensão. Vivenciai o amor. Abri o vosso coração alardeando com alegria a presença do amor em vossa intimidade. Não receeis avaliar vossa caminhada, não receeis ponderar vossas conquistas, para que possais fortalecê-las no exercício constante do bem. A cada instante vos distanciais do primitivismo instalado em vossos arquivos milenares. O esforço despendido no desejo de servir, de ser prestativo. O sentimento de solidariedade. A presença carinhosa no desejo de ajudar. Já fazem parte do movimento íntimo de cada um que se coloca no caminho desenhado por Jesus Cristo. Observai vossos sentimentos e dedicai-vos com perseverança ao burilamento das vossas expressões ainda distanciadas do verdadeiro gesto de doação, de desprendimento, de perdão. E com íntima satisfação, norteai vossos passos de uma forma diferente. Ante essa proposta redentora de trabalho, ainda que exaustiva, para que o reino do Pai se instale no coração de cada um. Jesus Cristo asseverou que seus discípulos seriam conhecidos por muito amarem. Ciente da capacidade infinita do amor que cada espírito encerra em sua constituição, revelou que todos, indiscriminadamente, seriam apóstolos do amor, vibrando em uníssono com o Divino Mestre. Muita paz para vocês. Esse texto é do Espírito Irmã Sheila, através da psicografia de Alda Maria. O livro, O Perfume da Rosa. Falei que tinha? Estou mostrando aqui. Perfume da Rosa, Alda Maria. Isso aqui é uma obra muito bonita que a Alda fez. Que está citado, inclusive, no nosso Irmã Sheila, né? Aquele livro que nós publicamos sobre Irmã Sheila, Missionária do Amor. Tem algumas partes relacionadas a isso. Eu teria uma observação rapidinho para vocês antes da prece, né? Como ela colocou pública, a Simone colocou pública, eu acho que eu posso compartilhar com vocês, né? Valeu o esforço, Simone. Parabéns. Tem uma pergunta da Tati. E tem uma pergunta da Tati, que, na verdade, Tati, levaria muito tempo para ter uma resposta correta, assim, totalmente correta. E a mulher que não pode ter filhos?
Você sabe que tem muitas mulheres que vêm com missão, né? E elas, inclusive, não vêm com a missão da gravidez, né? E tem mulheres que, na realidade, por algum motivo, não podem ter filhos, também em função, sei lá, de coisas do passado, né? Problemas físicos, não só porque fizeram coisas erradas, no sentido com outras crianças, mas também fisicamente perturbaram a harmonia de toda a parte dos seus órgãos, dos seus órgãos, né? Todos os órgãos reprodutivos, né? Então, perturbaram em outras reencarnações e agora não conseguem conceber. Mas é uma coisa muito complicada de se responder em um minuto, né? Por isso que eu já quis dizer que tem mulheres que já vieram com outras missões e não da gravidez, né? Para depois entrar numa outra oportunidade para ter uma resposta mais comprida. Agora eu vou fazer a nossa Ave Maria. Peço desculpa se eu não cobri todas as coisas que foram colocadas, mas para a gente não se alongar muito. E terça-feira que vem, se Deus quiser, estamos aí. Aí nós podemos retomar as perguntas, as colocações que enriqueceram, na realidade, a nossa live de hoje. Então, eu vou pedir que todos nós fechemos os olhos para fazer uma Ave Maria. Por que Ave Maria? 2 motivos. Primeiro, que tem espírita que acha que a gente não deveria fazer Ave Maria, né? Eu nunca entendi isso. Maria, ela recebeu Jesus. Olha que espírito é esse. E quem conhece o trabalho fenomenal que ela realiza, porque ela adotou todo mundo de filhos, e ela faz um trabalho fenomenal através dos seus samaritanos, das suas falanges, nos vales da morte, nos vales dos suicidas e assim por diante, né? E ela ela é uma das dirigentes de todo o trabalho que está sendo feito para que a gente atinja um mundo de regeneração, né? Um dia eu vou contar, mas Sheila teve uma reunião com Maria, ela e outros espíritos, justamente para as tarefas necessárias para que a gente chegasse a um mundo de regeneração, né? Então, um espírito evoluído como esse merece que a gente faça também as nossas petitórios, ou seja, nossas solicitações e os nossos agradecimentos por tudo que ela faz por esse planeta. Então, vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desenlace. Que assim seja. Um beijão no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê, se Deus quiser, na próxima terça-feira. Amanhã tem uma live, uma gravação que vai... Amanhã não, quinta-feira, uma gravação de uma pequena palestra que eu vou falar sobre saúde, sobre ponto de vista espiritual, né? É um negócio meio curto, de 10, 15 minutos, mas é quinta-feira. E aí eu compartilho com vocês, para o Centro Espírita Casa Branca, lá de São Paulo.